Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã, meio nubladinha, mas com a tua presença. O bom é a certeza, Senhor, de que o sol está brilhando por trás dessas nuvens. Eu amo quando você lembra para a gente, através da tua natureza, quem tu és, a tua natureza. Tu estás sempre presente, tu estás sempre brilhando a tua luz sobre as nossas vidas. Tu nunca faltas, tu és um Deus abundante, poderoso, completo, Deus. Vem nos mostrar hoje, Senhor, pela tua palavra, Senhor, a tua presença, a tua fidelidade, o teu poder, Senhor, que os teus planos, Senhor, eles vão se realizar, Pai, que tu possas verdadeiramente colocar no nosso coração a sede de realizar os teus propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Vamos lá começar essa maravilha de Atos 13, né? E aí, como na semana passada nós tivemos 2 capítulos, nós vamos fazer um breve resumo, né, de Atos 11 e Atos 12. Em Atos 11, nós vimos que Pedro voltou, né, de Cesareia para Jerusalém, e ali ele é questionado pelos apóstolos, porque tinha acontecido, né, todo aquele lance lá, e com o centurião Cornélio. E aí Pedro, humildemente, porque era líder da igreja, né, ele foi questionado, mas ele conta em detalhes o que aconteceu lá, que falou da visão do lençol, né, da ordem que ele recebeu: levante-se, mate e coma, né, siga os homens que vieram buscá-lo, que ele vai, segue aqueles homens, entra na casa do centurião Cornélio, lá em Cesareia. E aí ele começa a pregar para aquele povo, né? O centurião, a sua família, os amigos mais chegados. E enquanto ele ainda falava, chegaram, né? O Espírito Santo de Deus veio sobre aquelas pessoas, né? E elas começaram a falar em línguas. Eles ouviram que esses homens estavam falando em língua, entenderam que o Espírito, né, de Deus estava atuando neles, e aí Pedro ordenou que eles fossem batizados. E aí, depois disso, Barnabé é enviado a Antioquia, né, onde as pessoas, né, eram gentios, mas estavam ali recebendo, né, o evangelho. E lembrando que Antioquia era um centro de comércio e de imoralidade, mas Deus escolheu fazer uma sede naquele lugar, né? E aí, Barnabé, que já tinha ouvido Paulo falar pregando, né, em Jerusalém, ele foi até Tarso procurar Saulo, e aí juntos eles pregaram em Antioquia. Então criou-se um laço ali entre Barnabé e Saulo, né? E aí, por fim, o profeta Ágabo, ele predisse uma fome sobre todo o reinado, né, de Roma, e os discípulos levantaram uma oferta e apontaram Barnabé e Saulo para levar isso para Jerusalém. Isso coloca Barnabé e Saulo em Jerusalém, onde o mestre, né, o rei Herodes Agripa, mandou matar o apóstolo Tiago. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a morrer, né? Ele não foi o primeiro mártir da igreja cristã, porque a gente já falou aqui de Estevão no passado, mas Tiago foi o primeiro que foi morto, e o rei Herodes Agripa também mandou matar ou prender Pedro, né? Pedro foi preso com forte segurança. Eram 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, né? Por quê? Porque ele sabia que aqueles discípulos no passado já tinham sumido da prisão, eles foram presos no templo e voltaram a pregar no templo. E aí Herodes Agripa disse: no meu turno não, né? Enquanto eu estou no my watch. Mas, enfim, o que aconteceu? Um anjo do Senhor veio e libertou Pedro, e Pedro se dirigiu à casa onde ele sabia que as pessoas estavam orando por ele, que era a casa da mãe de João Marcos. E aí tem aquele lance da serva, né, Rode,
que atendeu o portão, e quando ela ouviu a voz de Pedro, ela saiu correndo, ela não abriu o portão, ela saiu correndo e anunciou, e as pessoas que estavam orando pela libertação de Pedro não acreditaram, né? Era muito cedo, sem burocracia, ele simplesmente estava no portão ali, e aí Pedro descreveu para eles, né, como o Senhor o tinha tirado da prisão, que ele entendeu, né, que ele tinha sido tirado pela mão do Senhor. Aí ele disse, né, deu uma ordem: contem a Tiago e aos irmãos o que aconteceu, ou seja, que eu estou livre, né, que foi um mover de Deus, e ele foi para outro lugar. E nós vimos também, por fim, que Herodes ordenou que os guardas que estavam encarregados da segurança de Pedro fossem executados. Ele era um homem muito mau. E depois ele saiu dali de Jerusalém e foi para Cesareia, né? E ele permaneceu ali durante algum tempo, e aí ali ele sentou-se no trono para tratar com pessoas lá de Tiro e Sidom, que estavam reivindicando, né, comida, e aí ele fez um discurso, ele foi aclamado, diziam, ele fala como um Deus, né? Mas o anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por germes. Enfim, agora começamos o capítulo 13, o versículo 1 já veio sozinho aí, porque ele fala, né, da situação da igreja na Antioquia agora, né? Lembra que no final do capítulo 12, Saulo volta, né, para Antioquia, junto com Barnabé, e levam junto com ele João Marcos, tá? E aí a igreja na Antioquia, diz o texto, né? Havia profetas e mestres, e cita Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Pelo apelido, você entende que esse Simeão deve ter sido algum africano negro, né? Que era mestre na igreja da Antioquia, o que demonstra que a igreja aberta, a local, era muito aberta, né? A igreja, ela recebia todos, a igreja não era fechada, né? Como tradicionalmente a igreja judaica, né? Mas ali lembra, era uma igreja de gentios, e esse Simeão era um dos mestres ali. Eu também pesquisei um pouco a respeito de Manaém, que foi criado, diz o texto, com Herodes, o tetrarca. A gente falou lá na semana passada um pouco a respeito desses vários Herodes aí, só para vocês entenderem. Manaém, ele foi criado com Herodes, o tetrarca. Isso é um testemunho de que o ambiente onde alguém cresce não define o destino ou o caráter daquela pessoa, né? Manaém, ele foi criado com Herodes, o tetrarca, que é Herodes Antipas, tá? O filho de Herodes o Grande. Então, era o tio do rei Herodes atual. Esse Herodes com quem Manaém cresceu, tá? E esse Herodes Antipas, ele herdou do pai, né, Herodes o Grande, a tetrarquia da Galileia e da Pérea, que o reino foi dividido, né, e ele pegou um quarto, e a parte dele era Galileia e Pérea. E aí lembra, Galileia era o lugar onde Jesus Cristo cresceu. E aí, depois, né, que esse Herodes Antipas morreu, é que ele passou essa tetrarquia ao seu sobrinho Antipas, né? O Herodes Antipas aí, que a gente viu no capítulo 12, tá? Agora lembra, Herodes, o tetrarca, que é a pessoa com quem Manaém cresceu, ele era considerado, né, irmão de criação dele, ele vivia lá no palácio. Ele foi quem ordenou a morte de João Batista, e ele também interrogou e zombou de Jesus, porque Jesus não falou nada quando ele foi ser interrogado, né? Pilatos mandou Jesus para ser interrogado por Herodes, o tetrarca. Ele gostou muito, porque ele tinha ouvido falar de Jesus, disse, agora eu vou ouvir esse cara, vou ver um milagre. Jesus não só não fez milagre, como não falou nada para ele.
ele ficou muito irritado, mandou açoitar Jesus, né? Escarneceu, zombou de Jesus, mandou ele de volta. Está lá em Lucas 23, 7-11, se vocês quiserem ouvir sobre essa pessoa. Mas Manaém, que foi criado com ele, estava lá pregando, né, a palavra na igreja da Antioquia. Continuando no versículo 2 do capítulo 13. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Adorar ao Senhor, minha gente, significa fazer o que agrada a Deus, trazer honra a Ele, né? Todo tipo de ação que a gente faz desse tempo significa adorar o Senhor. Adorar, louvar, orar, obedecer, isso é uma forma enorme, né, de honrar ao Senhor. Servir ao pobre, servir ao necessitado, servir ao injustiçado, isso é uma forma de adorar a Deus. Não somente cantar, né, louvar é importante, mas há várias maneiras diferentes da gente adorar ao Senhor. E aí, Barnabé e Saulo, eles deveriam ser separados para a obra específica que Deus tinha para eles. Então, você vê que Deus promoveu esse tempo deles juntos em Antioquia, e aí, agora que eles estavam preparados, eles seguiram, né, para a sua missão que Deus tinha especificamente para eles. Às vezes, a gente pode estar dando fruto onde nós estamos, mas mesmo assim, o Senhor quer nos posicionar num lugar diferente, de uma forma diferente, com pessoas diferentes, para a nossa próxima estação. Então, a gente tem que estar atento ao mover de Deus, né? Às vezes ele bota você aqui para treinamento, depois você leva você para ali, e aí a gente precisa fluir com o Espírito Santo. Então, eles foram separados, Barnabé e Saulo, e agora a gente vai ouvir, pelo menos o início, né, da primeira viagem de Saulo, ou Paulo, né? Ele ainda não foi chamado de Paulo aqui até agora, né, no livro de Atos. E aí, continuando nos versículos 3-6. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. 1000 coisas aqui nesse trecho, né? Vê as cores assim. Primeiro, depois de jejuar e orar, jejum e oração indicam dependência do Senhor para a obra. Isso é muito importante que a gente entenda, porque a gente vê coisas fantásticas, a gente diz, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha vida, mas a gente precisa se preparar em jejum e oração. E é importante que a gente entenda isso e pratique isso, porque às vezes a gente está na pressa, né? Ai, eu não tenho tempo de orar, eu queria tanto parar para orar, mas eu não consigo. Você não consegue porque você não entende a prioridade que isso deve ter na sua vida, porque sem isso é como se nada mais funcionasse, é como combustível. Você está ali, né? Você enche um pouquinho o tanque, mas você não olha o óleo, você não revisa, né? As coisas que tem que fazer. E o carro vai rolando, mas a coisa vai degringolando. E você não sente isso, ou você sente, mas não para fazer a manutenção, né? É muito importante a gente estar sempre orando e jejuando. É uma coisa que você está sempre fazendo, né? Aí, seguindo adiante, a respeito da imposição de mãos e o envio, é outra coisa importante. Eles já eram comissionados antes, né, para fazer o que eles estavam fazendo em Antioquia, mas agora eles estavam sendo comissionados para outra missão, que era o ide para evangelizar os gentios em outras terras, né? E aí,
começa mesmo, né, a primeira ação missionária da igreja. Eles antes estavam estabelecidos em algum lugar, era como assim, Deus trazia as pessoas para eles naquele lugar. Agora eles estavam indo até as pessoas, né? Era uma missão de ide agora a outros povos, né? E aí, eu queria pegar essa sequência aqui para vocês, para preparar para o novo slide. Tem tanto lugar aqui, e eu achei que era interessante a gente ter um mapinha, né, para a gente saber o que estava acontecendo. Então, eu quero que você guarde na sua cabeça essa sequência, né? O texto diz que de Antioquia, que é onde eles estavam, na Síria, agora é importante anotar Antioquia da Síria, porque até agora a gente só falou Antioquia. Só que tem duas Antioquias que vão aparecer no capítulo de hoje, então eu estou marcando que essa Antioquia é a Antioquia da Síria, e eles foram para Seleucia, tá? Aqui logo no versículo 3, tá? De Seleucia, eles navegaram para a ilha de Chipre, e aí, chegando em Salamina, que é uma cidade de Chipre, né? Eles pregaram nas sinagogas, que é o que estava aqui, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, que era um ambiente favorável para eles, vamos dizer assim, que eles conheciam mais, né? E aí, depois, eles viajaram por toda a ilha, que está aqui, né? Até chegarem na cidade de Pafos, né? Onde eles encontraram esse profeta falso chamado Bar Jesus. E aí eu queria mostrar isso aqui, eu reescrevi, né, algum trecho do que a gente falou. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, eles estavam aqui nessa cidade chamada Antioquia da Síria. O nome está aqui bem pequenininho no mapa original, eu resolvi botar maior para vocês enxergarem, né? Talvez ficou muito grande. Mas eles estavam aqui. Esse lugar aqui era próximo da cidade original de Saulo, né? Saulo era da cidade de Tarso, que era aqui bem perto, mas não apareceu nem nesse mapa, tá? E aí a palavra diz que de Antioquia, da Síria, que é onde eles estavam, eles foram para Seleucia. Seleucia era uma cidade litorânea, aí onde eles partiram, e aí navegaram, né? Esse 2 aqui é um índice lá do original que diz assim, eles navegaram de Seleucia até a ilha de Chipre, que é essa ilha grande aqui, e aí eles aportaram em Salamina. Aí, aqui, eles pregaram nas sinagogas dos judeus, disse a palavra. E aí, disse a palavra que eles viajaram por toda a ilha até Pafos, essa cidade daqui, que a gente vai falar um pouco agora, né? E Pafos, eita, aqui saiu com PH, mas é com F. Era famosa por sua adoração a Vênus. Vênus, que é a deusa do amor, né? Mas esse amor não é o amor ágape, é o amor sexual. Então, muita depravação, muita imoralidade aqui nessa cidade de Pafos que eles encontraram. Então, a gente vê que havia isso, né? Pafos era conhecida como uma cidade de imoralidade, e foi aqui que eles encontraram também Bar Jesus, disse a palavra, né? Bar Jesus significa filho de Jesus, e aí a gente vai ver que Lucas não gosta desse nome, ele já vai trocar o nome dele por outro daqui a pouco. Continuando no versículo 7. Ele, Bar Jesus, era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, esse é o nome que ele deu a Bar Jesus agora, né? O mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando
procurava quem o guiasse pela mão. Olha, aqui abriu-se uma oportunidade inesperada para Saulo e Barnabé pregar para o procônsul, que era uma grande autoridade ali no local, né, sobre a província que eles estavam, né, de Chipre. E esse procônsul estava curioso, ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Bar Jesus ou Elimas, né, estava querendo impedir que isso acontecesse. E aí isso levantou uma ira santa em Saulo. E aí Saulo, o texto diz, também chamado Paulo. Essa é a primeira vez que Saulo é chamado de Paulo. Aqui, esse era um nome romano, tá? Lembra que as pessoas antigamente tinham dois nomes. Saulo era o nome hebraico original, né? Desta pessoa, e aí ele também tinha um nome romano, porque lembra que ele tinha uma cidadania romana, né? Então, ele era de origem hebraica, né? Mas ele tinha também um nome romano, que era Paulo, um nome latino, né? Enfim, Elimas, que estava querendo atrapalhar o mover do Espírito Santo na vida do procônsul Sérgio Paulo. E aí aconteceu que Paulo, muita gente questiona o que é isso, né? Ele falando que o homem ia ficar cego. Ora, Elimas, ele já estava cego espiritualmente, então aquilo foi só um sinal, como tinha acontecido com o próprio Saulo, né? No passado, a gente viu ali em Atos 9, que ele agora estava ficando cego fisicamente, né? Como um sinal da sua cegueira espiritual. E ele estava procurando alguém que o guiasse pela mão, diz o texto, mas o texto nunca mais vai falar de Elimas. A gente não sabe qual foi o destino dele, né? Diferentemente de Saulo, que encontrou alguém que o guiasse, e ele recebeu aquela oração de Ananias e tal, né? Mas, enfim, o Espírito Santo moveu Saulo, e agora aquele homem ficou cego e parou de impedir, né, a atenção do procônsul. Ali, prosseguindo no versículo 12, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Bom, então a gente viu aqui que Elimas estava querendo impedir, né, o procônsul de ouvir a palavra através de Saulo e Barnabé, mas agora, veja, o procônsul admirou-se do que havia acontecido com ele, né? Ele viu o poder do Espírito Santo através de Saulo, que chamava de Paulo agora, né? E com a palavra diz que ele ficou profundamente impressionado com o quê? Com o ensino do Senhor, porque a palavra de Deus, minha gente, ela é muito poderosa e é muito interessante a gente ver como hoje em dia a gente tenta enfeitar, eu diria, a palavra de Deus, né? Muitas igrejas investem muito em música, né, em louvor que atrai multidões mesmo, focam nos milagres, algumas inventam histórias, né, do que seria a prosperidade do ponto de vista humano. Mas a palavra de Deus é que tem poder de converter e transformar a vida das pessoas, né? Então, é importante que a gente entenda isso, o ensino da palavra de Deus, a leitura da palavra, o conhecimento do autor da palavra é essencial. Ele ficou impressionado com isso, né? E aí ele entregou a vida ao Senhor. E aí a palavra prossegue, né? Que
eles foram depois, né, de Pafos para Perge. Se liga aí, na Panfilha. Agora a gente vai estar em outro lugar. E aí, muito importante, João Marcos, né, deixou os dois ali e voltou para Jerusalém. O texto não fala exatamente por quê. Aqui há alguns fatos, né, que mais tarde a gente pode ver nas cartas lá, ou um pouquinho a gente vai ver mais para frente, em Atos 15, a gente vai ver que Paulo ficou muito incomodado com essa desistência, né, de João Marcos, né? Alguns dizem que talvez porque Saulo ficou doente naquela ocasião, né? Ou talvez porque ele ficou desanimado, porque o texto mesmo aqui diz assim: Paulo e seus companheiros navegaram para Perge. E aí você vê que Paulo, de uma certa forma, agora está assumindo uma liderança, porque antes era muito Barnabé e Paulo, mas agora a coisa está ficando com Paulo. Você vê que foi Paulo que tomou a palavra ali, que pregou, né, para o procônsul. E, bom, não se sabe ao certo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa história de João Marcos e Paulo e Barnabé aí em Atos 15, tá? E aí, de novo, notem, de Pafos, que era aquela cidadezinha lá no sul de Chipre, da ilha de Chipre, eles navegaram para Perge, na Panfilha, e de Perge eles prosseguiram até Antioquia, outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia. E aí eu trouxe um mapa de volta para a gente estar olhando. Lembra, a gente tinha feito esse trecho aqui, né, de Antioquia para Seleucia. De Seleucia, eles navegaram para Chipre, chegaram em Salamina, pregaram nas sinagogas locais, depois eles atravessaram a ilha de Chipre, e aí eles pararam em Pafos, que foi aí onde eles tiveram 2 encontros, nesse 3 e 4 aqui, ele fala de Bar Jesus, né? E fala da conversão do procônsul Sérgio Paulo, e agora de Pafos, eles navegaram aqui de Pafos, eles foram para Perge, né? Navegaram para Perge, na Panfilha, e agora, aqui de Perge, eles foram até Antioquia da Pisídia. Minha gente, esse trechinho aqui, né? Ele dá 220 quilômetros. Então, Antioquia da Pisídia é 220 quilômetros ao norte de Perge, e está uma altitude de mais de 1 quilômetro aqui, né? Então, eles foram para o norte e subiram mais de que 1 quilômetro. Alguns pensam, talvez foi pela saúde de Paulo, né? Devido à proximidade aqui do mar, umidade, foram para outro ambiente. Mas, enfim, estão aqui em algum lugar bem distante e vamos prosseguir. Prosseguindo agora. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal. Lembra que eles foram convidados a pregar na sinagoga, onde eles estavam, lá em cima, na Antioquia. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra dessas nações, né, como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saulo, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera.
Gente, vê que poder de síntese tem Paulo. Como ele conseguiu contar a história de Israel todinha em algumas sentenças, né? Nesse levantamento aqui da história de Israel, Paulo observou eventos importantes como a escolha dos patriarcas, né? Que ele falou logo no início. Depois ele falou da libertação do Egito, o tempo no deserto, a conquista de Canaã, né, que Deus entregou 7 cidades nas mãos dele, o tempo dos juízes, a criação de uma monarquia, ele falou de Saul, ele falou de Davi, mas tudo levou para quem? Para Jesus. Veja a última frase, ele diz assim, da descendência desse homem, que era Davi, né? Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Preste atenção nessa narrativa de Saulo, ou Paulo, né? Porque ele pega tudo que é central ali e não perde tempo, né, com detalhes desnecessários. Continuando agora o texto, né, nos versículos 24 a 29, ainda é o sermão de Paulo, né? Antes da vinda de Jesus, João, aquele João Batista, né, pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava contemplando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. De novo, aqui, né, o poder de síntese de Paulo, falando a respeito da pessoa de Jesus, né? Os atores principais do sacrifício de Jesus eram quem? Eram os próprios judeus religiosos, né? Eles conheciam as escrituras, mas eles não reconheceram o seu próprio papel em tudo que tinha que acontecer, o evento da redenção. Então, eles fizeram aquilo, né? Apesar de Jesus ser inocente, eles insistiram e conseguiram a execução de Jesus na cruz. E aqui a cruz, né, quando ele fala, retiraram-no do madeiro, essa palavra, ela tem uma conotação importante, porque ela remete a Deuteronômio, que eles também conheciam muito bem, né, eles conheciam o Antigo Testamento. Deuteronômio 21, 23 diz: qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Paulo queria comunicar a ideia de que Jesus ele foi amaldiçoado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser abençoados através do sacrifício dele, né? Continuando agora, a partir do versículo 30, a finalização disso. Agora, nesse trecho, da sua fala, Paulo mostra o cumprimento das promessas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus, né? Aí ele diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato, e a gente está falando de fatos, não é de ideias, de histórias, né? Fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz, noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição.
Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Termina aí no versículo 37. Então, agora é a comprovação através de fatos que foram testemunhados por várias testemunhas. A gente sabe que cerca de 500 pessoas, pelo menos, viram a Jesus ressuscitado, né? E é disso aqui que Paulo está falando, né? Ele remete ao Antigo Testamento e mostra o cumprimento da palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo e na sua ressurreição. E aí, continuando no versículo 38, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Olha, a pregação de Paulo, minha gente, ela é uma narrativa simples, clara, né? Um testemunho de fatos sobre as promessas de Deus e o seu cumprimento em Jesus. Então, Paulo prega claramente, né? Simplesmente em cima da palavra, que é o anúncio de Jesus, e de fatos que aconteceram recentemente e foram testemunhados por várias pessoas, vários discípulos que estavam ali, né? Quando ele fala daqueles que vieram com ele de Samaria a Jerusalém. Mas no final da história toda, existe a colocação clara de uma escolha que precisa ser feita. E ele diz aqui: todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Essa é uma escolha, o que crê. Agora, por outro lado, os dias de vocês, se vocês forem escarnecedores, se vocês não acreditarem, farei algo de que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Então, é uma escolha que precisa ser feita, né? Por eles e por nós, tá? Crer. Continuando no versículo 42 agora. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. De novo, outro slide daquele colorido. Presta atenção a dinâmica do que está acontecendo aqui agora, né? Uma narrativa, mas é uma narrativa densa, né? Cheia de detalhes que a gente precisa atentar. Veja, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, acabaram de pregar, o povo estava super envolvido naquilo, eles não só criam, como eles queriam mais. E aí eles pedem, né, para que eles viessem falar a respeito disso no sábado seguinte. Eles saíram de lá convidados para voltar no sábado seguinte e falar mais a respeito daquilo. E não satisfeitos, eles saíram dali e eles seguiram Paulo e Barnabé. Vocês estão vendo? Eles foram, o povo estava sedento, o povo queria ouvir mais. Aí Paulo dá a eles uma recomendação muito importante, que a gente precisa tentar. Às vezes a gente ouve uma palavra, que palavra maravilhosa, que coisa incrível, eu sinto muita emoção, eu tenho muita vontade de ver a Deus, de caminhar com Deus, de ter intimidade, mas depois eu deixo aquilo esfriar.
depois eu esqueço, depois aquilo perde a prioridade para as coisas que estão ao redor. E aí é muito importante que a gente entenda que a gente precisa de graça, não só para entender, né, a verdade que cai nas escamas dos nossos olhos, mas para permanecer, para a gente continuar a caminhada com o Senhor. Então, uma recomendação importante, continuar na graça de Deus. Cuidado, minha gente, para não esfriar. Essa é uma recomendação importante, e é uma recomendação por quê? Porque depende de nós. É a nossa escolha. Nós é que temos que dar assim, importância, né? Prioridade a Deus nas nossas vidas ocupadas, no nosso dia a dia de corre-corre para lá e para cá. Tá? A gente precisa da graça de Deus para isso, tá? E aí, prosseguindo a história, no sábado seguinte, quase toda a cidade, diz a palavra, se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. E aí, qual foi a reação daquelas pessoas que tinham convidado Paulo e Barnabé para irem pregar de novo? Olha o que diz a palavra. Quando os judeus viram a multidão, eles ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Aqueles mesmos homens que aceitaram, disseram, venha falar mais, que a gente quer ouvir. Quando eles viram a multidão, disseram não. Por quê? Eles não queriam que aquelas pessoas tivessem isso, né? Havia uma noção, né, de que eles eram separados e privilegiados, aqueles judeus. Mesmo o povo que queria ouvir mais e ficou cheio de inveja agora, né? O impacto das palavras de Paulo nos cidadãos da cidade. E aí eles estavam contradizendo. Veja o que diz Provérbios 14:30. Olha a palavra de Deus, minha gente, quanto alerta. Esse livro de Provérbios, realmente a gente precisa não só ler, como internalizar, né? São alertas, são placas de alerta para a nossa vida. Ele diz assim, Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Só de inveja, você fica aqui no canto, apodrece os seus ossos, né? A gente não pode estar invejando o que os outros têm. Meu Deus, eles até tinham também, eles eram o povo escolhido de Deus, eles tinham recebido a palavra e eles ficaram com inveja porque os outros receberam a palavra. Não é horrível isso? É horrível. Vamos ver se a gente consegue se precaver, né? Vamos aprender daqui. Partindo mais para o final, então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Gente, apesar de ter sido chamado aos gentios, como a gente vê aqui, né? Eu fiz de você a luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Mesmo assim, Paulo escolheu, né, pregar primeiro para os judeus. Ele pregou dentro da sinagoga. Mas aí o que acontece? Eles não gostaram que os outros tinham ouvido ouvir a palavra também. Eles queriam só para eles aquela palavra, né? E aí, o que aconteceu? Eles mudaram de atitude. Eles começaram a dizer que aquilo que Paulo estava dizendo não era verdade. Veja você, né? E aí, houve um impedimento, né, ao seu entendimento. E aí, isso pode ter sido a razão, né, da não aceitação da mensagem de salvação para todos, né? A salvação de Deus, ela era para todos. E às vezes a gente vê o outro e acha que ele tem mais do que eu tenho. Para com isso, né? Deus é
tudo em todos. Ele é mais que suficiente, né? Às vezes a gente age feito o irmãozinho, um ciumento, que acha que o pai e a mãe têm preferência pelo outro filho. Quem é pai e mãe sabe que não é assim. Sabe que a gente verdadeiramente ama a todos, não de uma forma igual, é de uma forma individual, mas é de uma forma completa, total e incondicional, tá? E aí, veja, aqueles gentios creram, aqueles que eram designados para a vida eterna. Então, nossa missão, minha gente, é pregar o evangelho, pregar as boas novas. Não é convencer pessoas. Convencer pessoas é trabalho do Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente não deve permitir que a frieza de alguns, né, a não aceitação, né, um coração duro que não entrega a vida a Jesus, possa nos frustrar, possa nos desencorajar de jeito nenhum, ou nos fazer parar. Então, o que acontece agora? A gente vai ver que Paulo vai continuar, né? A partir do versículo 49, a gente lê assim: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, veja, mesmo diante da oposição dos judeus ali da área, né, a igreja crescia na região. A palavra do Senhor, ela se espalhava, não há quem segure a palavra de Deus, apesar de toda perseguição, apesar, né, de toda oposição, a igreja cresce, a igreja do Senhor permanece. É importante que a gente entenda isso, né? A gente vai escolher um papel nessa história, mas o fim da história a gente já sabe, né? E aí eu queria pensar para a gente aqui, né, um versículo que está lá em Lucas 9:5, que diz: Jesus, né, está instruindo ali seus discípulos, e ele diz, né, como é que eles devem proceder, como é que eles vão, como é que eles pregam, o que é que eles fazem. Mas aí, no versículo 5, ele diz: se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. E é isso que Paulo está fazendo aqui, né? A palavra diz que eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Eles foram para outra cidade agora, então saíram dali daquela região de Antioquia, da Pisídia, né, lá de cima, e foram para Icônio, né? Mas veja, saíram de lá resmungando, reclamando, né? Esse povo, tá, vou deixar vocês aí. Não, como é que eles foram? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Esse é o Espírito, né, sobre o qual a gente deve operar. Paulo e Barnabé, eles não perderam o entusiasmo de pregar o Evangelho, eles não ficaram chateados, né, reclamando, murmurando daquelas pessoas, julgando aquelas pessoas. Eles partiram com determinação, foram para Icônio, na região da Galácia. E eu queria terminar essa nossa conversa de hoje, mostrando mais uma vez, né, a viagem, o roteiro. Isso aqui é a volta que a gente vai falar no capítulo 14, tá? A gente desceu por aqui, né? A gente foi pela ilha de Chipre, aí achou lá em Pafos, aquela confusão toda de Bar Jesus e Sérgio Paulo, e aí houve essa navegação para Perge, de Perge subiu mesmo, né? Um quilômetro quer dizer, 220 quilômetros de distância, 1 quilômetro de altitude, para Antioquia da Pisídia. Lembra que a gente partiu de Antioquia da Síria e foi para Antioquia da Pisídia, e agora eles estavam partindo para Icônio, e esse Icônio já era mais para a região da Galácia. Isso lembra alguma coisa a vocês?
Aqui é onde vai se desenvolver a igreja dos Gálatas. Lembra? Essa aqui vai ser uma igreja bem conhecida, né? Posteriormente, mais para frente. Agora não, né? E aí isso aí pode justificar algumas cartas. A gente não sabe se é na primeira viagem ou na segunda viagem, mas a partir da semana que vem, né, a gente vai ver em Atos 14 essa chegada de Paulo e Barnabé em Icônio. Amém? Vamos nós agora para o nosso papinho. Que bom estarmos juntos aqui. Falem aí, minha gente. Bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda, sejam bem-vindos. Quem vai comigo? Rapidinho, vamos, bom dia. Que bom ver a carinha de vocês aqui. Vai, Aninha. Ai, Kátia, vou logo aqui, né? Porque esse texto, meu Deus! E assim, eu queria começar do finalzinho aí, né? Do que você falou, fazendo um link aí com esse capítulo. Mas assim, muitas vezes a gente serve, eu falo por mim, tá? Não estou trazendo assim, só uma reflexão mesmo. Mas muitas vezes a gente serve quando as circunstâncias são favoráveis para a gente, né? Quando tem alguém lá que a gente conhece, o grupo é bom, ou as circunstâncias são favoráveis, aí a gente serve. E a gente vê aí, meu Deus, Paulo e Barnabé, assim, sofrendo, né? Perseguição, oposição, querendo servir por Cristo, né? E não sendo bem recebidos, sendo né, maltratados, mas com alegria, né? Com alegria e no poder do Espírito, eles não quer não, sacode o pó aqui, vamos para outra, vamos seguir. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que muitas vezes a gente paralisa nosso chamado por coisas assim, por oposição ou por injustiça do outro, mas o nosso chamado tem que ser motivado e guiado pelo Espírito Santo, né? É manter a chama acesa, como você falou, porque as circunstâncias nem sempre vão ser favoráveis, as pessoas nem sempre vão nos dar, legal, foi bom. Não, mas a gente não vive para isso, a gente vive por Cristo, né? Então, assim, o que eu queria trazer isso é essa reflexão de que manter a chama acesa. Você vê que eles não se preparavam só para uma função. Vamos ali em Listra, vamos ali em Cônia, então a gente vai se preparar agora. Não, eles viviam uma vida de devoção, de oração, de comunhão com o Espírito. E eu acho que isso faz toda a diferença, com certeza, né? Não só se preparar porque a gente vai servir aqui ou ali, mas uma vida de construção nesse relacionamento com o Espírito, porque aí é que as coisas que seguem e a gente mantém essa chama acesa. Porque não é por nós mesmos que a gente mantém essa chama acesa, né? A gente pode paralisar, a gente pode até abrir mão de muitas coisas na nossa vida em Deus, que Deus tem os sonhos de Deus para a gente, porque a gente não alimenta isso, a gente vive preso nas circunstâncias, olhando para as circunstâncias e para as pessoas, né? E aí olhar para Jesus mesmo, assim, sabe, alimentar esse relacionamento, viver realmente uma vida todos os dias, a leitura da palavra, a oração. Não é que você, na sua vida diária, trazer Jesus para a sua vida diária. E aí, onde você for, você vai, né, manifestar Amém. isso. Amém, glória a Deus por essa lembrança, né? E você colocou muito assim no servir, porque eles estavam servindo e servindo com alegria. Mas nos dias de hoje, eu vejo que as pessoas não têm essa motivação até para a própria vida. Então, às vezes, você vê alguma a diversidade, né? Alguma reclamação. Nessa época agora, né? Uma divisão na igreja em cima de política, e os políticos tudo na praia, bebendo, comendo, tomando cerveja, tomando uísque, cada um, e você ali se debatendo e abrindo mão de uma parte essencial da sua vida própria, não é nem a pregação, a sua vida, porque a minha vida, ela é com Deus. É com Deus, então eu não posso deixar essas coisas me paralisarem. Você vê que toda aquela confusão que aconteceu ali naquela Antioquia foi o quê? Foi porque as pessoas deixaram o seu coração ser contaminado. Elas iam receber aquela mensagem, elas mandaram embora Paulo, elas mandaram embora aquele cara que evangelizou, né? O mundo gentil, né?
ele levava, ele trazia aquela mensagem junto com eles, não vai embora, a gente não quer você aqui, né? Levantaram pessoas, insuflaram pessoas. Então, as pessoas realmente tiveram uma reação adversa e Paulo e Barnabé estavam nem aí, bateram a poeira do pé, foram embora. Mas, às vezes, a gente fica... Veja, eu penso agora nos que perderam, nos que ficaram na cidade revoltados, que perderam de receber aquela mensagem e deixar ela crescer no coração, né? Então, a perda pode ser muito, muito, muito grande, realmente. E aí, quem vai, mais gente aí nessa viagem de Paulo, é uma viagem para a gente viajar junto, né? Irresistível, ter o mapa aí 3 vezes, para a gente estar acompanhando com eles, né? Nessa ida. Bora, gente, coragem! Bom dia, Kátia. Bom dia! Elci. Vai, Elci, fala! Depois vai, Cleine, viu? Se bora, Elci, vamos! Gostei muito da pontuação de Ana Cristina, como sempre, maravilhosa a perspectiva dela, né? Ela é linda, né? Quando ela falou, é maravilhoso, é muito claro, é claro feito água. Quando ela falou do ir de Paulo com leveza, apesar de toda a tribulação, né? Na hora que ela estava falando, me veio assim, porque ele tinha consciência que não era a respeito dele, era a respeito do reino. E, no entanto, quando o reino lhe era negado, ele não perdia tempo com lamúria, né? Ele seguia. Então, mesmo com todo aquele peso do mundo, né? As rejeições, as aceitações, ele não se apegava a essas coisas. Ele ia, quer não, vou-me embora. A gente precisa também ter essa leveza, principalmente de agora em diante, né? A leveza de eu vou. Nós fomos chamados para isso, né? Quer não, bate a poeirinha, pega a paz de volta e vai para onde você, né? Para onde as pessoas querem aceitar a palavra. Outra coisa que me chamou muita atenção foi quando você falou das fases de Paulo. Era você falando e Deus me trazendo as mudanças que a vida de Paulo teve, as companhias temporais, né, que Paulo teve para cumprir a sua missão naquele tempo. Né? E a palavra fala e fecha aquele ciclo, inicia outro, nem diz como é que ficou aquele ciclo passado, já aparece ele em outra situação. É como se dissesse assim, não importa o fechamento dele, importa a continuidade dele, né, na proposta que ele está vivendo, que é para o reino, que é levar a palavra. E aí me veio as passagens quando ele deixou, né, João Marcos. João Marcos é o que escreveu, né, o livro de Marcos. Isso, você nos ensinou, o Evangelho de esse. Marcos. Eu não sabia, fiquei maravilhada em saber disso. Então, assim, a gente não entende como há esse fechamento de ciclos. Né? E eu me vi muito, porque eu sou uma pessoa muito que terminou aqui essa fase, eu entrei em outra. Eu não vivo revivendo aquela fase. Aquela fase me vem à memória para me trazer a alegria daquele tempo, mas eu sigo daquele ponto de partida em diante, sabe? Eu achava muito esquisito isso. E, às vezes, essa passagem de Paulo mostrou que, às vezes, é necessário, né? Mudou o ciclo. E engraçado que ele saía de situações que já estava fluindo para outras completamente inusitadas, novas, né? Desafiadoras. E você não vê a lamúria de Paulo. Você simplesmente vê ele caminhando com fé e realizando, né? Eu amei a palavra de hoje. Deus abençoe. Obrigada pelo dia de hoje. Amém, amém. Nós precisamos fazer isso na nossa vida, né? A gente realmente precisa seguir, a gente precisa entender que Paulo foi uma pessoa escolhida para fazer grandes coisas, mas, como diz o povo da igreja da cidade, né? Você não faz grandes coisas sem ter muita gente. A igreja de Deus, ela é feita de gente, e a gente não pode, assim, Paulo sozinho, ele não faria nada, ele já foi junto com Barnabé, que o puxou pela mão, porque foi ele que o levou para os apóstolos, e ele foi seguindo, né? A gente ouve falar de alguns, né? A gente sabe de Timóteo, a gente sabe de Tito, mas ele não conseguiria manter todas aquelas igrejas se não fosse por outras pessoas, né? Pouquinho já, Ana. Vamos, Cleine, agora. Oi.
muito aprendizado com essa primeira viagem missionária de Paulo. Parabéns, a gente vê que você estudou muito mesmo para nos ensinar. Tem 5 coisas assim que eu acho formidável nesse capítulo. Primeiro, o direcionamento da igreja através do Espírito Santo, porque, veja, Paulo era um perseguidor da igreja há pouco tempo, aí nessas viagens é que ele começa a se destacar, né? Mas ali em Antioquia, naquele momento, tinham grandes homens da igreja, e eles foram pelo direcionamento do Espírito Santo, de mandar Paulo confiando no que o Espírito Santo colocou no coração, né? E ali, dentro dessa viagem, Paulo acaba liderando, né, que a gente vê que era Barnabé, mas acaba sendo liderado por ele. Então, esse direcionamento, né, de ter o Espírito Santo como o direcionador da igreja. A segunda coisa é Paulo, onde ele chega, ele tem a consideração do público que ele está destinando a palavra, né? Então, assim, ele ali estava falando para os judeus, aí ele veio trazer toda a descendência de Jesus para mostrar que ele é o cumprimento da promessa foi feito na pessoa de Jesus. Isso também é um aprendizado grande para a gente, porque às vezes a gente quer impor, né? Acontece muito isso, a gente quer impor às pessoas a palavra, e às vezes a gente tem que se adaptar ao local, à situação, para que a gente possa, no amor, dentro do contexto, levar essa palavra para que ela seja eficaz, né? A outra coisa também, assim, que eu destaquei aqui, é também a persistência dele, né? Mesmo nas perseguições, ele foi persistente, ele não se deixou levar pelos nãos, né, pela perseguição, e isso, assim, é uma coisa assim, você estar realmente, ter realmente vestido com a graça do Senhor, vestido com a graça do Senhor, porque você, quando está, né, com essa certeza no coração, você está em intimidade com Deus, você não se dispersa, você pode até mudar o lugar, aqui não está dando, eu vou para outro, mas você não se dispersa. Aí a outra coisa que a Aninha também falou foi a questão às vezes, da gente nos policiar, para que a gente não seja podador da palavra, né? Como foram esses judeus. A gente tem que se policiar, porque Paulo era uma pessoa nova, que estava entrando ali novo, naquele local, trazendo novas ideias, novas coisas, e ali ele foi logo reprimido ali, porque ele trouxe uma coisa nova. E aí, a última que você falou também, que na hora que você falou, o Espírito Santo falou comigo também, sobre a questão da vaidade, né? A vaidade, a inveja, é muito perigoso isso dentro dos nossos corações, que são, né? Deus, ele alerta, né? Os nossos corações, eles são traidores de nós, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não se deixar levar pela vaidade, pela inveja, porque cada um tem uma função dentro do reino. É muito lindo isso. O Espírito Santo, ele dá os dons de acordo com a pessoa, e cada um tem uma função, ninguém vai fazer tudo. Cada um tem um chamado, cada um vai ter colocado no seu devido local. E a gente tem que ter essa observação, esse direcionamento do Espírito para que a gente possa frutificar onde a gente está. Isso é lindo. É isso, Cátia. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Amém, amém. É muito importante, né? Se faltar está faltando alguma coisa, porque Deus foi colocando, né, um pouquinho em todos. Então, se faltar está faltando, né, não há completude ali na obra de Deus, né, e na nossa vida também. Então, é verdade. Amém pelas suas observações, Cleide. É verdade, Cleide. Deus abençoe. Fala, Ana. Bom dia, meninas. Duas coisas assim nessa leitura que me chamaram muita atenção. Foi a palavra continuar, né? Que aparece aqui algumas vezes, né? Aqui no versículo 43, né? Recomendo-os que continuasse, né? E no final dizia, eles continuavam, né? Sim. Então, me chama muita atenção é que nesses dias é o que eu estou vivendo, né? No começo, quando eu entrei aqui na comunidade profética, não era para eu estar na comunidade profética, porque eu não fazia parte da intercessão da igreja, né? Mesmo assim, eu entrei, né? E quando estava acabando a comunidade profética, o que me preocupava é que eu via todo mundo se mover muito, e eu não me movia naquilo, né? Então, quando eu orei ao Senhor, que Ele me trouxe o sonho,
e foi tão claro para todo mundo e para mim também, e eu fiz esse caminho desse sonho, né? Tem um pouco mais de um mês que eu entreguei o meu marido ao Senhor. E eu fiz essa caminhada dentro daquilo que eu vi ali. Eu continuei. E nesse tempo, assim, quando eu entrei agora na sala profética da Bethel, né? A palavra que eu recebi foi essa: continua, né? Não para, não, continua. Isso foi só uma parte do que você tinha que cumprir. Eu parei todo o meu tempo, eu parei de trabalhar para cuidar do meu esposo. Eu entreguei tudo, eu não me preocupava com dinheiro, eu não me preocupava com nada. Se ia ter, se não ter, eu sempre dizia para ele: vai ter. Não importa o que a gente precisar, a gente vai ter. Né? Porque a palavra era parar. Ele não entendia, ele trabalhou até o final, ele encurtou a vida dele pelo trabalho. Mas eu não tive problema com isso. Né? Eu lembro que a gente foi numa consulta, em que a primeira coisa que o médico disse foi: você tem o que você precisa, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Um médico que eu Ana, nunca vi. Ana, deixa eu te dizer uma coisa, eu tô achando que a gente precisa conversar mais, eu e você. Eu vou fechar aqui agora por causa do tempo da gente, e aí a gente vai conversar, e eu te chamo já no privado, tá bom? Deus abençoe, me aguente, me aguarde aqui, tá bom? Vamos fechar aqui essa reunião do Apegando-se por causa do tempo da gente. Aninha, fecha a gente aqui em oração, amor. Eu fecho, assim, eu vim do cursilho, né, agora, estou voltando, então essa coisa do serviço. Tá lá no... Vamos orar, né? Senhor, obrigada, Deus, pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, Senhor, é lâmpada, Deus, para o nosso caminhar, Deus, um caminhar diário contigo, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a aplicar essa palavra na nossa vida, Deus, todo esse ensino que tem sido tão maravilhoso, Senhor. Nós honramos aqui a vida de Kátia, nós oramos por ela para que o Senhor continue dando ânimo, continue dando, Deus, toda a sabedoria, todo o discernimento, né, para trazer esse aprendizado para nós. Pai, obrigada por cada um que está aqui nessa sala, Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza nesse dia de hoje, nos conduza durante toda essa semana, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade e porque o Senhor é o primeiro a desejar nos ensinar as tuas palavras. A tua palavra é a nossa delícia, Senhor. Que a gente tenha fome e sede da tua palavra, Deus, não só aqui aos domingos, mas que essa fome seja contínua, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aí, amados, obrigada por estarem aqui. Deus abençoe, alimentando durante toda a semana. Nos vemos na próxima semana, domingo. Amém? Beijo. Amém.